Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder curava. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Neftali, cumprindo-se o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zabulon e terra de Neftali, a qual confina com o mar, país além do Jordão, Galiléia dos gentios. Este povo, que jazia nas trevas, viu uma grande luz, e uma luz levantou-se para os que jaziam na região e na sombra da morte. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: sigue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente, deixadas as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, juntamente com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e também os chamou. Eles, imediatamente, deixando a barca e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplicamo-vos que iluminai nosso entendimento. Dai-nos um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que ouvimos para a glória de Deus, a santificação de nossas almas e a salvação do próximo. Amém. Vamos falar então um pouquinho deste evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículo 12 ao 23, que é o evangelho da liturgia deste domingo. Vamos começar falando um pouquinho disso. Estamos no terceiro domingo do tempo comum. Cafarnaum será a cidade de Jesus. Ele não fixa morada em cidades grandes, centros do poder político, econômico, social e cultural do Império Romano. Coloca-se ao lado do pobre e não do rico. Mora com os camponeses rurais e não com a elite urbana. Convive com os explorados, não com os poderosos. Isso não é totalmente verdade, né? Porque Jesus teve muito dos seus colaboradores que eram homens ricos, que tinham posses e que auxiliavam Jesus e seus discípulos. Então isso não é totalmente verdade, que Jesus não confraternizava com ricos, né, e poderosos. Ele apenas os convertia, né? Ele os convertia. Ao caso aí de Zaqueu, de Mateus, né, o próprio José de Arimateia, né? Então, aqui o autor se perdeu um pouquinho. Muito bem, vamos adiante. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte, né? Se referindo a Cafarnaum. A luz é a presença de Jesus, que manifesta o reino de Deus, com certeza, né? Jesus é a luz do mundo. Seu ministério público está começando. Para ajudá-lo em sua missão, ele chama os primeiros discípulos. Simão Pedro encabeça o grupo, e ao longo da narrativa de Mateus, será citado sempre em primeiro lugar. Todo o evangelho de Mateus, a gente vai ver sempre o nome de São Pedro, né, em primeiro lugar. E Jesus fará deles pescadores de homens, né? Eles vão formar a comunidade de Jesus,
com modos de vida, valores e estruturas diferentes, né? Como eu falei. Ressalto, né, que Jesus não exclui do reino de Deus os ricos e poderosos, ao contrário, mas ele pede conversão, arrependimento e caridade. Ele fez isso, né, com muitos deles. Isso é um texto do dia a dia com o Evangelho. E do Catecismo da Santa Igreja Católica, eu trago 2 parágrafos. No 1720, o Novo Testamento emprega muitas expressões para caracterizar a bem-aventurança que Deus chama o homem. A chegada do reino de Deus, a visão de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A entrada na alegria do Senhor, a entrada no repouso de Deus. Lá descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que acontecerá no fim sem fim. E que o outro fim temos nós, sendo chegar ao reino que lido tem fim? Já o parágrafo 1721 diz o seguinte: de fato, Deus colocou-nos no mundo para o conhecermos, servirmos e amarmos, e assim chegarmos ao paraíso. A bem-aventurança faz-nos participantes da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Então não é segredo nenhum que nós estamos nesse mundo não para viver para o mundo, mas para aprendermos a amar a Deus e viver para Ele e direcionados para ficar eternamente com Ele. E do compêndio do Catecismo da nossa Santa Igreja, no parágrafo 362, tem uma pergunta: o que é a bem-aventurança eterna? É a visão de Deus na vida eterna, em que seremos plenamente participantes da natureza divina, da glória de Cristo e da felicidade da vida trinitária, da Santíssima Trindade. A bem-aventurança ultrapassa as capacidades humanas. É um dom sobrenatural e gratuito de Deus, como a graça que a Ele conduz. A bem-aventurança prometida coloca-nos perante escolhas morais decisivas em relação aos bens terrenos, estimulando-nos a amar a Deus acima de tudo. Então, como eu disse, nós não estamos nesse mundo para amar o mundo, estamos nesse mundo para aprender a amar a Deus e a Santíssima Trindade e nos fazer, a nossa vida aqui deve nos fazer entender e compreender que nós devemos ir ao encontro de Deus. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém.